Você sabe quais são as características da cultura que está dominada pela iniquidade? E o Evangelho? Ele é transformado pela cultura ou é a cultura que é transformada pelo Evangelho? São apenas alguns assuntos que debateremos na pré-aula de hoje. Então fique aí até o final. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula. Exponho aqui a minha alegria de mais uma vez estar aqui com os amados irmãos para compartilhar algumas verdades da Palavra de Deus em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos caminhar um pouquinho mais devagar, porque estou com um ferimento aqui abaixo do lábio, Sofri um atentado terrorista de um potó. Quem já foi queimado por besouro sabe como é ruim, Portanto, vamos assim mais devagarinho, mas não podia deixar de trazer a pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Baixem o nosso esboço aí na descrição do vídeo, ele está repleto de referências bíblicas que não tem na lição e várias informações que irão lhe ajudar e complementar o seu conhecimento para a ministração de sua aula na escola dominical ou, se você é aluno, para melhor incentivar o seu professor. Vocês podem nos ajudar. É muito fácil. Mas, irmão Murilo, como é que eu ajudo? Não custa nada. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa aí o seu gostei, o seu joinha, nos ajuda muito aqui no canal. E sobre os comentários, meus irmãos, quero agradecer de coração a todos os irmãos que deixaram aí o seu comentário, que deixaram a sua cidade. Vou citar aqui o nome de alguns, a irmã Joelma, ali de Palmares, a irmã Laura de Limoeiro, a irmã Cecília, temos aqui também a irmã Josi de Jaguarona, Ceará. Temos aqui o nosso irmão Eli. Temos outro aqui, Gabriel Barbosa, o irmão Simério, que está sempre participando aqui do canal Abrajaula. Carlos Alberto, Edvânia Guedes, Janes Neres, Samara Santos, Cláudio Araújo, Francisca Isabel, da Paraíba, Joaci Ferreira. Deus abençoe todos os irmãos que reservaram um tempozinho para deixar aqui o seu nome. Temos pessoas aqui de Natal, como Dona Neves. Temos aqui também Ranieri, que sempre está conosco ali do Maranhão. Irmão Domingos, também do Maranhão. Temos aqui irmã Nelma, de Minas Gerais. Deus abençoe os irmãos de Minas Gerais, sempre aqui no canal Abrajaula. A irmã Carmen, que está sempre do começo ali de Fortaleza. O irmão Emerson, ali da cidade de Parnamirim. Temos aqui também Mateus, Edson, do Pará. Deus abençoe os irmãos do Pará. Joseane, Sandra, Antônio, Marcelo Miguel, ele é ali de Gamileira. Deus abençoe os irmãos de Gamileira. Temos irmãos aqui de Jaboatão dos Guararapes, José Benedito, Emerson Rodrigues, ali de Juazeiro da Bahia. Deus abençoe, meu irmão. Ademir Roberto, Israel Simplício. São vários os comentários aqui e de coração eu agradeço a todos. Compartilhem boas coisas. Compartilhem boas novas. Irmão Murilo é devagarzinho aqui, também está aprendendo a palavra de Deus, mas o meu desejo é de transmitir, é de servir aos irmãos. O esboço não é um esboço tão teológico, não é um esboço tão profundo, mas fazemos isso segundo a nossa limitação e também pela graça de Deus, com aquele desejo, irmãos, que está no nosso coração de compartilhar o Evangelho. Seja um propagador de boas novas. Vamos à nossa pré-aula de hoje, para não ficar muito extenso aqui essa primeira parte do vídeo. Durante esse primeiro trimestre de 2020, estamos estudando uma revista de escola dominical, publicada pela CPAD e comentada por um servo de Deus, o pastor Cláudio Nor de Andrade. E o tema geral da nossa revista é a raça humana, origem, queda e redenção. E meus irmãos, com a graça de Deus, pela misericórdia do céu, nessa revista temos caminhado já por algumas lições, chegando até a lição de número 10. Essa lição será ministrada no dia 8 de março de 2020. E o assunto da lição é: só o Evangelho muda a cultura humana. E dentro dessa lição, temos aqui alguns objetivos específicos que precisam ser alcançados com intuitos pedagógicos. O primeiro deles é definir o que é cultura. Você sabe qual é a definição da palavra cultura?
Então, iremos defini-la aqui e olhar para a cultura sobre o prisma bíblico, com um olhar bíblico. Em segundo lugar, descrever uma cultura dominada pela iniquidade. Faremos isso aqui no segundo tópico da lição. E em terceiro lugar, mostrar que o Evangelho, ou seja, as boas novas de Deus, transforma a cultura que está imersa na iniquidade. Se fizermos isso, alcançaremos o objetivo específico de nossa lição, ou melhor dizendo, o objetivo geral, que diz assim, que é demonstrar que a cultura pode ser sim transformada pelo Evangelho. Esse pode aqui não é uma utopia, não é uma possibilidade distante, é uma certeza. A cultura pode ser transformada pelo Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. E meus irmãos, vamos então ao nosso texto áureo, que nos diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 9. Perceba que o nosso texto áureo está na primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. E Tessalônica era a capital da província romana, era uma cidade gentílica. Nessa cidade, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, pela graça de Deus, fundou uma igreja, a qual se tornou um exemplo de fé e perseverança para as demais igrejas. Veja que, se olharmos para a nossa leitura bíblica em classe, encontraremos aqui vários elogios de Paulo dirigidos aos irmãos que estavam em Tessalônica. Vamos ver alguns aqui, algumas características daquela igreja, a fim de contextualizarmos o nosso texto de ouro, que é o nosso texto áureo. Algumas características louváveis dos tessalonicenses, em primeiro lugar, é que eles eram um povo exemplar. Isso está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao versículo de número 8. Outra característica muito forte dos tessalonicenses é que eles receberam a palavra com alegria. Não era só um exemplo, mas receberam a palavra com alegria. 1 aos Tessalonicenses 1,6, a Bíblia vai dizer que com gozo no Espírito Santo eles receberam a mensagem do Evangelho. Em terceiro lugar, eles seguiam seus líderes. Era um povo, uma igreja que amava a sua liderança. Isso está bem visto no versículo de número 6, quando Paulo diz assim: vós foste feito nossos imitadores. Eles olhavam para a liderança, olhavam para o apóstolo Paulo e seguiam o mesmo exemplo do apóstolo dos gentios. Em quarto lugar, a igreja que estava em Tessalônica foi uma igreja que sofreu pelo Evangelho de Cristo, sofreram por Cristo. Em 1 aos Tessalonicenses 1,6, diz que eles receberam a palavra com muita tribulação. Havia muitas dificuldades ao novo convertido daquela época. Eles sofriam perseguição do império, eles sofriam danos sociais porque muitos deles perdiam o emprego, mas os tessalonicenses não levaram isso em conta. Os tessalonicenses tiveram por mais-valia a mensagem do Evangelho e as promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus. Em tribulação, eles receberam a palavra com alegria e foram fiéis à mensagem do Evangelho. Em quinto lugar, eles encorajaram outras igrejas, receberam a mensagem em tribulação e permaneceram fiel. E a Bíblia vai nos dizer em 1,7 o seguinte: de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Isso é muito bonito porque a igreja de Tessalônica, apesar de ser uma igreja nova, passou a influenciar igrejas mais antigas. Eles foram exemplos de encorajamento para outras igrejas. E em sexto lugar, eles tinham um testemunho missionário. Isso é muito bonito na igreja de Tessalônica, é algo que Paulo louva. Lá em 1 aos Tessalonicenses 1,8, ele diz assim: porque por vós soou a palavra do Senhor. Esse soou aqui faz sentido ou faz menção ao som de uma trombeta. O vosso testemunho foi como o som de uma trombeta altissonante. Ele diz assim: não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares. Veja que bonito, um testemunho que transpassa fronteiras. Ele diz: a vossa fé para com Deus se
espalhou. E assim como os tessalonicenses, nós, como igreja, devemos ter esse testemunho missionário. Vosso testemunho se espalhou, não um testemunho ruim, mas um bom testemunho. E por último, aqui em sétimo lugar, eles eram um povo esperançoso. A Bíblia diz no versículo de número 10, tudo isso aqui está na nossa leitura bíblica em classe, nos diz que eles esperavam dos céus o Filho de Deus, a quem ressuscitou dos mortos. E todas essas características, receber a palavra com alegria, suportar a tribulação, se tornar exemplo para as demais igrejas, como também terem uma esperança firme na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus, levou os tessalonicenses a romperem com a cultura de seus dias. Eles romperam com o paganismo, romperam com a idolatria, não mais serviam aos deuses do Olimpo. E havia um templo ali próximo de Tessalônica, alguns dizem entre 60 e 80 quilômetros de distância da cidade, onde se cultuava os deuses do Olimpo. E os tessalonicenses romperam completamente com a cultura das trevas para passarem a viver a cultura dos céus. Foi aquilo que o Evangelho causou dentro da cidade de Tessalônica. Eles romperam com a cultura de seus dias para viverem os princípios da palavra de Deus. E onde nós vemos isso, irmão Murilo? No nosso texto áureo, quando nos diz assim: como dos ídolos vos converteste para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Uma fé contracultural. Olha, aqui em Tessalônica todo mundo adora o Deus tal, aqui nós adoramos o Deus tal. E os tessalonicenses, agora convertidos, estavam dizendo: nós não nos misturamos mais com isso. Por quê? Porque a nossa fé nos leva a adorar o Deus vivo, não é esse Deus morto aí, mas o Deus vivo, e também não é um Deus falso, viu? É o Deus vivo e verdadeiro. Veja que o Evangelho muda a cultura não só de uma cidade, mas também a cultura de uma pessoa. Meus irmãos, a nossa verdade prática, ela nos diz assim: em consequência do pecado, não há culturas inocentes, nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Por que é que não há cultura inocente? Porque não há cultura que é inofensiva? Porque os homens que promovem a cultura, que fazem a cultura, estão sob o domínio do pecado. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo de número 23, que todos pecaram e todos, sem exceção, estão destituídos da glória de Deus. Mas aqui é um lampejo de esperança. Apesar de o homem estar imerso no pecado, apesar de haver aquilo que nós denominamos de depravação total, depravação total não significa que o homem ele é tão mau quanto ele possa ser, mas que o pecado afetou o homem. Depravação total fala de abrangência. O homem foi afetado em todas as áreas que constituem o seu ser. Nós entendemos que a cultura ela se torna contaminada, né, com o pecado. Mas a Bíblia nos dá um lampejo de graça, um lampejo de esperança, porque o Evangelho, ele pode mudar a cultura. O Evangelho é maior do que a cultura. A mensagem do Evangelho é maior do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a Bíblia vai nos dizer em Tito, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E olha o que a graça fez. Tito, capítulo de número 2, versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. O que é impiedade? Impiedade é falta de devoção. Impiedade é irreverência. E a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. E ele diz mais: as concupiscências mundanas, os desejos carnais, que geralmente, os desejos carnais geralmente são promovidos pela cultura, são aguçados, atiçados pela cultura que está imersa no pecado. Aí a Bíblia está dizendo que a graça de Deus nos ensina a renunciar não só à falta de reverência, como também às concupiscências mundanas. Veja que texto bonito. E ele diz mais: a graça é pedagoga e nos ensina também a viver nesse presente século. Ele diz de forma sóbria. De forma sóbria aqui faz menção a dizer que
nós devemos viver de forma vigilante, e a graça nos ensina a viver de forma vigilante, de forma justa, justa nos nossos relacionamentos, justa nos nossos negócios e de forma piamente. Isso quer dizer aqui de forma devota a Deus, ou seja, mesmo vivendo em uma cultura manca pelo pecado, a graça nos capacita a viver de forma diferente. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. O nosso ponto central, ele corrobora muito com a nossa verdade prática. E ele nos diz assim, presta atenção aos detalhes das palavras, porque são muito importantes. Diz, toda cultura pode ser transformada pelo Evangelho de Cristo. Olha a expressão, toda cultura. Quando o ponto central aqui ele coloca toda cultura, ele está nos dizendo e está acentuando de forma bem contundente a importância da grande comissão. Onde está registrada a grande comissão? Em Marcos, capítulo de número 16, versículo 15 ao versículo 16. E o que é a grande comissão? A grande comissão é um dos maiores imperativos da igreja, é o ide de Jesus. Ide por todas as nações, pregando o evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide de Jesus, ele não é seletista. O ide não faz acepção. O ide é para todas as nações. E esse ide, qual é o objetivo desse ide? É levar as boas novas do evangelho. E o evangelho, segundo Romanos capítulo 1, versículo de número 16, é poder de Deus. E esse poder de Deus é maior do que a cultura dos homens. É poder de Deus para mudar a cultura indígena, é poder de Deus para mudar a cultura chinesa, é poder de Deus para mudar a cultura árabe, muçulmana, é poder de Deus para mudar a cultura brasileira, a cultura africana, todas as culturas do mundo. O evangelho tem poder suficiente para transformá-las e para transformar o homem que vive nas culturas que mais afrontam os princípios da palavra de Deus. Então a mensagem do nosso texto áureo, ou melhor dizendo, do nosso ponto central, vai permear toda a lição, é o locus da nossa discussão aqui nessa pré-aula, é que toda cultura, ela pode sim ser transformada pelo Evangelho. Meus irmãos, dito isso, podemos caminhar aqui pelos pontos da nossa lição. Estão muito bons aqui. Eu quero deixar aqui esse elogio, porque essa lição ela foi muito bem colocada. Temos 3 tópicos. O primeiro deles é o que é a cultura. Traremos aqui uma definição e algumas considerações. O segundo tópico é uma cultura dominada pela iniquidade. E o terceiro tópico, o Evangelho transforma a cultura. Olhando para o nosso primeiro tópico, temos aqui 3 subpontos, que são a definição de cultura, a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. O autor da lição, ele vai nos dizer que houve um tempo, diz ele, que no princípio a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, isto é, com a agricultura. Veja que as palavras são muito similares, cultura e agricultura. E ele diz que a primeira cultura visava apenas a produção de alimentos. Ele coloca um texto aqui, Gênesis capítulo 4, versículo de número 2. Só que o pastor Claudionor de Andrade, ele nos informa que depois de algum tempo, a cultura passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas. Ele coloca aqui espirituais, intelectuais e materiais. Lógico, trouxe aqui uma definição complementar para ampliar o nosso conhecimento sobre o conceito. E presta atenção aqui na definição de cultura que trouxe, para que a gente possa começar a construir o nosso pensamento naquilo que mais falaremos nos demais tópicos. Diz assim: cultura deriva-se do latim cultura e refere-se aos costumes e produtos sociais inventados pelos seres humanos. Atenção, os quais refletem suas crenças e valores, ou seja, cultura refere-se a um conjunto de costumes que distingue um grupo social. Isso é cultura. Portanto, podemos dizer que fazem parte da cultura de um povo as seguintes atividades e manifestações. Atenção a isso aqui. Música faz parte da cultura de um povo, cultura específica de um povo. Música,
teatro, rituais religiosos, língua falada, são muitas línguas faladas, são muitas religiões. Veja que isso vai tudo ali construindo o conceito daquilo que é cultura. Temos aqui hábitos alimentares, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos certos hábitos alimentares. Na China, eu tomo a China como exemplo, porque lá existem hábitos alimentares totalmente diferentes. Veja que a cultura lá é totalmente diferente da cultura aqui. Hábitos alimentares, vestimentas, arquitetura, invenções, formas de organização social e outras coisas mais. Qual é as implicações desse conceito de cultura? As implicações são que a cultura de um país, de uma cidade, de um povo, ela resume todos os costumes que vão influenciar a família, a nacionalidade, o trabalho e o modo que o ser humano ele encara a vida. Então é por isso a importância de ficarmos muito atentos às direções que a cultura ela dá ao ser humano. Então, partindo aqui para algumas considerações dentro do nosso primeiro tópico, após ter definido aqui o que significa cultura, faz-se necessário ainda, meus irmãos, expor duas considerações gerais que devem ser ainda observadas. Veja que nós temos o conceito daquilo que é cultura, mas devemos aqui pontuar, devemos aqui pontuar mais duas verdades aqui ainda dentro desse conceito. A primeira delas é que quando a cultura ela contradiz as escrituras, ela deve ser deixada de lado e ser combatida. A cultura contradiz as escrituras? Contradiz. Veja que geralmente a cultura dita, como falei aqui, a cultura geralmente dita certas atividades e certas manifestações, como música, como teatro. Falei aqui como rituais religiosos. No Antigo Testamento, não eram poucos os rituais religiosos que iam contra os princípios da palavra de Deus. E quando esses rituais religiosos vão contra os princípios da palavra de Deus, nós devemos ser contra eles. Quando se fala de música, olhamos para o nosso Brasil e temos aqui alguns estilos musicais. Você conhece algum deles, como o funk, como as novas músicas que estão aparecendo aí, né? Músicas que promovem somente a carnalidade. E nós, como servos de Deus, devemos ser contra músicas que carregam letras que geralmente incentivam a violência, incentivam o pecado, incentivam a infidelidade. E as pessoas estão passando a chamar isso de cultura, né? O funk agora está começando a se tornar cultura brasileira. E a cultura também, além de ditar estas coisas, dita também a forma de se vestir. A cultura se transforma em algumas comemorações. Temos aqui no nosso Brasil o São João, que é uma cultura que nas suas raízes é a comemoração da vitória do pecado, né? Mataram João Batista e ali eles estavam comemorando a morte de João Batista. É o São João. Temos ainda o Carnaval, né? Uma festa que promove a iniquidade. Os desfiles das escolas de samba este ano vilipendiaram a fé cristã, né? Levando ali Jesus sendo apanhando da polícia. Então, tudo isso dentro do nosso país é chamado de cultura. E entendemos que quando a cultura ela toma um caminho oposto àquilo que a palavra de Deus ela estabelece, a cultura deve ser rejeitada e deve ser combatida. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós, como igreja, o povo de Deus, é um povo diferente nesse mundo. Diferente em termos espirituais, morais e sociais. Olhe o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 32. Aproveitando para dizer aos irmãos que esse versículo não tem na lição, está no nosso esboço. Se você não baixou o esboço, note esse versículo porque ele é muito importante. Ele diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Caminhe de uma forma digna, viva de uma forma digna. Por quê? Porque como igreja, nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. São características da igreja. Se o sal ele falta em uma comida, todo mundo vai perceber. Se o sal se tornar insípido,
ele perde o seu valor. Uma luz, quando se apaga, aqui nós temos iluminação, tem um softbox aqui, um softbox aqui. Se apagar um softbox desse aqui, os irmãos vão perceber aí no vídeo, vai ficar mais escuro, né? Quando uma luz se apaga, todos percebem. As pessoas lá fora não são crentes. Mas quando você age como um descrente, quando você age igual a elas, elas apontam para você e dizem assim, mas tu não é crente? Elas não são crentes, mas sabem o que é ser crente. Então, quando a luz de um crente se apaga, quando um crente perde o seu sabor, todos os que estão à sua volta percebem e apontam muitas vezes, não é crente porque está falando isso, não é crente porque está dizendo isso. Devemos nos portar de forma digna, caminhar de forma digna para não dar escândalo, para não ser um escândalo para a igreja de Deus. É a primeira consideração. Até porque nós aqui neste mundo, além de ser sal da terra e luz do mundo, devemos caminhar pelo caminho estreito, devemos priorizar o reino dos céus e almejar a cidade celestial. Em segundo lugar, o que da cultura não contradiz a palavra de Deus, não deve ser absolvido tudo, mas deve ser utilizado com sabedoria. Veja que nós devemos ter um senso crítico. Não é porque aparentemente não contradiz a palavra de Deus que você deve absorver, que você deve abraçar. Você tem que ter senso crítico, você tem que ter sabedoria. A Bíblia vai nos dizer que muitos servos de Deus tiveram contatos com culturas pagãs. Quem? José teve contato com a cultura do Egito, Moisés, Daniel teve contato com a cultura babilônica, ele foi instruído na cultura babilônica. Todavia, esses servos de Deus não são todos aqui. Poderia falar de Esté, Sadraque, Mesaque e Abednego, poderia falar aqui de Ezequiel. Há tantos outros mais que tiveram contatos com culturas estranhas, mas não foram contaminados por essas culturas. Eles não sofreram a aculturação, não absorveram essas culturas estranhas. Não, eles souberam usar essas culturas e aquilo que eles aprenderam com elas de forma equilibrada e de forma sábia. Então fica esses dois conselhos aqui, logo após a definição daquilo que demos aqui do que é cultura. Ainda podemos falar dentro desse primeiro tópico, já que ele fala aqui sobre a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus, que a cultura da igreja, ela é contrária à cultura do mundo. Lembra no nosso conceito de cultura, eu disse que cultura refere-se aos costumes sociais e produtos inventados por seres humanos, os quais refletem o quê? Refletem as crenças e os valores. É por isso que a cultura da igreja, ela é diferente da cultura do mundo. A cultura do povo de Deus é diferente da cultura do povo que vive sem Deus. Porque os valores e as crenças são totalmente diferentes. Veja como isso fica claro em Mateus, capítulo de número 5, versículo 13, versículo 3, melhor dizendo, ao versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado, mais que feliz, ou feliz, não são os ricos. Veja que o mundo aí fora diz que feliz é quem é rico, é quem tem dinheiro. A palavra está indo na contramão, dizendo felizes são quem? Os pobres. E ele diz, porque deles é o reino dos céus. E continua o texto: bem-aventurado ou mais que feliz não são aqueles que vivem nas gargalhadas, de festa em festa, nos finais de semana. Não, felizes não são essas pessoas. Felizes são os que choram, porque serão consolados. No versículo 5 diz assim: bem-aventurado os mansos, não são aqueles que prevalecem pela força, não são os iracundos. Bem-aventurado são os mansos, porque eles herdarão a terra. E o texto prossegue dizendo, versículo 6, bem-aventurado não são os corruptos. Por aí fora as pessoas dizem que o mundo são dos mais espertos. E com esse jargão no coração e na mente, eles se corrompem, eles passam por cima de outras pessoas, eles mentem, eles roubam. E a Bíblia diz, feliz não são os corruptos, mas aqueles que têm fome e sede de justiça. Diz mais, bem-aventurado não são aqueles que bebem todas as taças do prazer. Bem-aventurados são quem? Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Perceba que os princípios do reino expostos aqui por Jesus
são diametralmente opostos aos valores, às crenças e aos princípios do mundo. Nós vivemos aqui, mas com o nosso coração lá. Caminhamos neste mundo aqui, mas não abraçamos as crenças e os valores mundanos que estão contaminados pelo pecado. O crente vive aqui, mas tem a cultura do céu. Qual é a cultura do céu, meus irmãos? Contextualizando aqui, a cultura do céu é a escola dominical. A cultura do céu é estudo da palavra de Deus. A cultura do céu é oração. A cultura do céu é jejum. A cultura do céu é culto de doutrina. A cultura do céu é santa ceia. A cultura do céu é evangelização. Vivemos aqui, mas nós somos de lá. Temos a nossa cidadania terrena, mas temos também a nossa cidadania celestial. E lá nossa casa, não sabemos aqui, mas nossa casa lá já tem endereço certo. Ele já nos preparou morada. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus por isso. Então perceba que existe a cultura do céu e a cultura do mundo. O segundo ponto da nossa lição nos diz assim: uma cultura dominada pela iniquidade. E aqui nós temos 3 subpontos, que são a cultura original. Já tecemos aqui algumas considerações sobre a cultura original no primeiro tópico da nossa lição. Temos a cultura do homicídio, isto é, a cultura da morte. Temos aqui a cultura do erotismo, que eu coloco aqui como a cultura da imoralidade. E temos também a cultura do consumismo irrefreado. Falaremos aqui sobre cada subponto deste tópico. Considero muito importante aqui tecer algumas considerações sobre cada subponto aqui. Mas antes, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre as bases ou os alicerces, os pilares que fundamentam tudo mais dessa cultura que está dominada pela iniquidade. Veja que o homicídio, o erotismo, o consumismo e outras coisas mais são só os espantalhos que nós conseguimos enxergar desta cultura que já está doente desde a fundação. Vamos olhar a fundação para depois olharmos para aquilo que está construído em cima desta fundação feiosa, desta construção feiosa. Em primeiro lugar, um dos fundamentos da cultura que está contaminada com a iniquidade, está dominada pelo pecado, é o relativismo. E eu vou explicar aqui de uma forma bem simples o que é o relativismo. Você sabe o que é o relativismo? O relativismo é o ensino que faz a verdade depender do indivíduo ou de um grupo, do tempo ou de um lugar. Ou seja, é um relativismo da verdade. Não existe verdade absoluta. Como é que isso se dá na prática, irmão Murilo? Aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Aquilo que é errado para mim pode não ser errado para você. Então veja que quando a gente abraça esse conceito, quando a gente abraça essa ideologia, o pecado ele deixa de existir. Não, porque adultério pode ser errado para mim, mas já não pode ser errado para você. Perceba que o relativismo ele está enraizado dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura. Com relação a isso, o profeta Isaías já bradava, dizendo em Isaías capítulo 5, versículo de número 20: ai daqueles que chamam mal de bem e o bem de mal. Ora, não é isso que o relativismo faz? Porém, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. O relativismo diz que não existe verdade absoluta. E ele se contradiz nisso. Quando ele diz que não existe verdade absoluta, isso é uma verdade absoluta. Veja que eles entram em uma contradição filosófica. A palavra de Deus é sim uma verdade eterna, é sim uma verdade absoluta e é maior do que a cultura. Salmo 119, verso 9, verso 11. A Bíblia vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. E ele diz mais: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O jovem, ou o homem, ou a mulher de Deus, que anda com a palavra em seu coração, ele está sendo guiado pelo Evangelho e ele não vai cair na armadilha do relativismo, nem nas armadilhas que a cultura dominada pelo pecado, ela coloca para os homens. O segundo pilar, a segunda base dessa grande construção
que é a cultura dominada pela iniquidade, o primeiro é o relativismo. O segundo é o materialismo. Nossa cultura está enferma com as ideias materialistas. Eu estou estudando agora na Unicesumar e a primeira lição aqui do nosso curso fala justamente sobre fundamentos sociológicos e antropológicos da educação. Lógico que está estudando aqui no contexto de educação. Mas quando a gente vai olhar para a sociologia em si, quando a gente olha para a antropologia secular, a gente percebe que a cultura ela está regada de elementos materialistas. Mas você falou aqui tanto de materialismo já. O que é materialismo? Quais são os conceitos materialistas? Materialismo é um ensino que prega o valor daquilo que é físico, terreno e transitório em detrimento daquilo que é espiritual e daquilo, ou melhor dizendo, da vida vindoura. O materialismo exclui a espiritualidade e foca somente no material, somente nas coisas daqui. É como se o homem colocasse o seu coração somente nos tesouros aqui desta terra. E contra isso, o apóstolo Paulo ele já bradava, dizendo o seguinte, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não esperamos em Cristo só nesta vida. Porque ainda que as coisas aqui nesta terra deem errado, que as coisas não deem certo, que a porta não se abra, que a bênção não chegue, que a vida material não prospere, a esperança do crente ela não desvanece. Porque a esperança do crente ela está segura em Deus e em promessas maiores do que promessa de carro, do que promessa de casa própria, do que promessa de riqueza. A fé do crente ela está sustentada em promessas maiores do que essas coisas. A fé do crente ela está alcançando tesouros espirituais que não são transitórios, que a traça não consome, que a ferrugem não corrói. E é nesse tesouro que o crente coloca o coração. E quando o coração do crente está nesses tesouros, pode a casa cair, pode a porta fechar, pode as bênçãos materiais não aparecerem, mas o crente está dizendo: bendito seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja que as pregações de hoje em dia são também materialistas, focam também só o material, né? O centro da promessa do evangelho dos nossos dias, de certos pregadores, é só bênção material. Tome chave, tome isso, tome aquilo, decrete isso. E meus irmãos, o crente que está alicerçado em promessas excelentes, nas promessas mais excelentes da palavra de Deus, ele recebe não é vitória sobre isso, ele recebe a vitória sobre o pecado, ele recebe a esperança de um céu glorioso, de um dia estar com o Senhor Jesus, ele tem a esperança gloriosa do arrebatamento, ele tem a esperança gloriosa da redenção e glorificação do corpo. São promessas que o dinheiro não pode comprar, são promessas muito mais excelentes, repito, do que carro, posses materiais. Então, a cultura secular, ela tem como alicerce fundamental não só o relativismo, mas também o materialismo. E por último aqui, um terceiro pilar da cultura dominada pela iniquidade é o antropocentrismo. Meu Deus, que palavra difícil. O que é antropocentrismo? Antropocentrismo é a doutrina, é o ensino que fala que o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem no homem. Perceba que o antropocentrismo está dominando as mensagens de muitos pregadores. O antropocentrismo ele já é soberano na cultura secular. O homem é o centro do universo. O homem é o ser mais importante do universo. Tanto é que a sociologia, a antropologia secular, estuda o homem, o convívio do homem em sociedade. É como se o mundo girasse em torno do homem. Só que a palavra de Deus nos diz que é diferente. Apesar de as pregações modernas, muitas delas estarem contaminadas com elementos antropocentristas, a palavra de Deus brada contra isso.
Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, versículo de número 36, o seguinte: porque dele e não do homem, para ele e não para o homem, são o quê? Todas as coisas. Aí o texto diz assim: glória a quem? Glória ao homem? Né? Glória ao homem? Não. Glória seja dada a ele eternamente. E ele diz: amém. Que assim seja. Amém. A glória é dele, a glória pertence a ele. Então, a grosso modo, esses são os fundamentos da cultura que está dominada pelo pecado: o relativismo, o materialismo e o antropocentrismo. E é sobre esta base, é sobre essas colunas que esse edifício feioso da cultura secular ele é erguido. E é justamente aqui o objetivo do nosso próximo comentário, quando a lição nos traz assim: a cultura do homicídio. Deus ele é contra a cultura da morte, no começo, no meio e no fim. No começo, meus irmãos, porque Deus ele é contra o aborto. Deus nunca foi a favor do aborto. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela não apoia o aborto. Pelo contrário, ela condena. Você apoia o aborto, e o aborto tem sido discussão aí nos meios políticos, no Congresso. E quando você vê um crente apoiando o aborto, esse crente não entende de Bíblia. Então a Bíblia dele é diferente. Ele criou outra Bíblia para ele. Deus ele reprova o aborto. No meio, porque Deus ele nunca apoiou o suicídio. Deus nunca apoiou o suicídio e nunca apoiou o homicídio. Apocalipse 22:15, a Bíblia diz que os homicidas não entrarão no reino dos céus. E no fim, porque Deus ele não admite a eutanásia. Então Deus ele é contra a cultura da morte, no começo, no meio e no fim. Quando se fala sobre a cultura do erotismo, e eu coloco aqui como a cultura da imoralidade, perceba que o erotismo ele está enraizado, ele criou raízes profundas em nossa sociedade, em nossa cultura, e ele tem promovido o erotismo, essa cultura erotista tem promovido uma doutrinação à imoralidade. E essa doutrinação, ela tem gerado uma mudança comportamental nas crianças e nos adolescentes. Perceba que, de forma geral, as séries estão contaminadas com o erotismo, os comerciais estão contaminados com o erotismo. Você vê um comercial, tem lá uma mulher seminua. Os programas de televisão, eu não assisto, a quem goste, né? Eu não assisto programa de televisão, essas coisas, mas geralmente, na minha época de criança, quando você olhar para os programas que passavam em horário familiar, como o programa de Faustão, outros programas mais, né? As dançarinas atrás, elas estavam ali vestidas, elas estão vestidas seminuas, é um apelo ao erotismo. E meus irmãos, isso tem causado justamente essa mudança de comportamento. Quando eu era criança, eu brincava até os 10, 12 anos, 15 anos, sei lá, brincava de peão na rua, brincava de gude, brincava de se esconder, brincava de correr na rua. E hoje em dia você percebe que esse comportamento sadio que nós como crianças tivemos não faz parte da cultura de hoje. As crianças de hoje não brincam mais. São raros os casos. As crianças de hoje estão com o celular na mão, com acesso ali ilimitado à pornografia. As crianças de hoje estão acesso a Facebook, Instagram, é criança postando foto, é adolescente postando foto de bico, exibindo o corpo. E isso é justamente a mudança de comportamento, não só atrelada à tecnologia, mas também a essa cultura, essa doutrinação ao erotismo, à imoralidade. As crianças e os adolescentes estão cada vez mais despertando a sexualidade mais cedo. E essa cultura, a cultura do erotismo, ela não atinge somente a infância, a criança e o adolescente. Ela também corrompe a juventude e o casamento. Por quê? Porque essa cultura banaliza o casamento, essa cultura banaliza o sexo, essa cultura normatiza o pecado, essa cultura ela valoriza a fornicação, o sexo entre pessoas solteiras, essa cultura incentiva a lascívia,
Essa cultura contribui para o crescimento da indústria pornográfica e, consequentemente, também da prostituição. Então, a cultura dominada pela iniquidade, ela criou raízes profundas de imoralidade e de erotismo. Nós vivemos em uma sociedade onde há uma doutrinação para estas coisas. Em terceiro, o quarto subponto nos diz assim, a cultura do consumo irrefreado. Isso aqui é tão atual, né? Percebemos que o consumismo é um dos males dessa geração. Isso é verdade, é uma verdade inegável. E o consumismo, como um dos males dessa geração, tem levado muitas pessoas a dívidas impagáveis. Perceba, isso é verdade, dívidas impagáveis, causando depressão e suicídio. E essa compulsão em consumir, ela é bem sintetizada nas palavras de certo escritor, que diz assim: o consumismo leva a pessoa a comprar aquilo que ela não precisa, com um dinheiro que ela não tem, para impressionar pessoas que ela não conhece. Esse é o cerne do consumismo. E nós devemos ser sábios para distinguir a diferença entre aquilo que é necessidade daquilo que é vaidade. Nós temos necessidade, mas nós devemos estar atentos a essa diferenciação. Como é que eu explico isso em um exemplo? Eu ganho R$500. Eu tenho necessidade de me vestir. Ninguém vai andar nu no meio da rua. Nós temos necessidade de nos vestir. E com R$500 eu preciso comprar uma camisa, preciso comprar uma calça, preciso comprar uma roupa. Eu vou comprar uma roupa que se adeque à minha renda. Agora, se eu ganho, e isso vai suprir a minha necessidade. Agora, se eu ganho R$500 e compro uma camisa de R$600, isso não é necessidade, isso é vaidade. E o crente, ele deve ter cuidado com estas coisas, porque geralmente as pessoas que caminham pela cultura do consumismo irrefreado, elas deixam um mau cheiro por onde elas passam. Elas não só trazem problemas para elas mesmas, como ansiedade, depressão e até o suicídio, mas elas deixam um mau cheiro. O veaco ali, comprou e não me pagou. Tá vendo ali, fulano de tal é caloteiro. E como é feio um crente ter essa fama. Tem crente que tem essa fama? Tem. Felizmente tem. Mas que a graça de Deus nos ajude neste momento a não termos esse mau testemunho. Imagine um crente ser chamado de caloteiro. Imagine um crente ser chamado de velhaco. Existe uma diferença em comprar e acontecer algum imprevisto, um desemprego, alguma enfermidade, alguma doença e não ter condições de quitar certa dívida, do que comprar sabendo que não vai pagar. Não, eu estou comprando aqui, mas eu sei que não vou pagar, não vou ter condições de pagar. Isso é pecado, meus irmãos. E o crente, ele não pode caminhar por este caminho. O terceiro ponto aqui da nossa lição nos diz assim: o evangelho transforma a cultura. O evangelho é maior do que a cultura. A mensagem do evangelho, ela é mais altissonante e poderosa do que a mensagem que é promovida pela cultura das trevas. E temos aqui 3 subpontos no terceiro tópico da nossa lição, que diz assim: Jesus nasceu num contexto cultural, veremos isso. O evangelho que transforma a cultura, veremos aqui ao que aconteceu na cidade de Éfeso. E também no terceiro subponto, veremos o que aconteceu na cidade de Corinto. Jesus, ele nasceu em uma região geográfica influenciada pelas 3 grandes culturas que influenciariam todas as culturas do mundo. A cultura brasileira, todas as culturas brasileiras, a cultura ocidental, oriental, todas elas foram influenciadas direta e indiretamente pelas culturas que já existiam nos dias de Jesus. Quais são essas culturas? A cultura judaica, a cultura romana e a cultura grega. Porém, já nos dias de Jesus, a Bíblia vai nos mostrar que a mensagem do Evangelho foi maior e mais poderosa do que todas as culturas daquela época. Em Romanos, capítulo de número 1, versículo 16, a Bíblia diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo tinha motivos para se envergonhar? Tinha, porque o Evangelho para o judeu era escândalo. Eles olhavam para o Evangelho e diziam: isso é blasfêmia. Este homem não é o Cristo, este homem não é o Messias. Eles se escandalizavam com a mensagem do Evangelho. Quando Paulo ia para os gregos, a mensagem do Evangelho era loucura.
Porque chegava para os gregos e dizia assim: vocês precisam aceitar Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Salvador do mundo. Sim, mas quem é Jesus? Cadê ele? Não, Jesus foi um judeu que morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está no céu. Os gregos olhavam para isso e diziam: é loucura. Aí Paulo vai dizer: eu não tenho motivos para me envergonhar. Aliás, eu não me envergonho do Evangelho. Aí ele diz: por que não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho, ele é poder de Deus para salvar o judeu, aquele que diz que é blasfêmia, aquele que se escandaliza, como também o Evangelho é poder de Deus para salvar o grego, aquele que acha que é loucura. Não diga que existe pessoas ou que há pessoas que são incapazes de mudar. Às vezes a gente taxa isso nas pessoas de nossa família. Olha, minha tia é uma pessoa ruim, não se converte, é fofoqueira, é maldizente. Olha, ali não tem jeito para ela. Olha, meu filho já está no mundo das drogas há tantos anos, há tanto tempo, para ele não tem mais jeito. Meu marido é uma pessoa que tem um coração duro e meu marido, olha, não tem jeito ali para ele. Isso é mentira do diabo, você está enganado. A mensagem do Evangelho tem sim poder para transformar as pessoas que estão à margem da sociedade. E não só essas pessoas, mas aquelas pessoas de coração duro. Perceba que a mensagem do Evangelho foi capaz de mudar o coração de um homem corrupto. Zaqueu disse: se eu tenho defraudado alguém, eu vou tornar a restituir. Ele tinha defraudado muitas pessoas. Veja que Jesus disse, chegou na casa de Zaqueu, na casa de um político, ou melhor dizendo, de um homem corrupto, e ele disse assim: hoje chegou salvação aqui nesta casa. Bendito seja o nome de Jesus. O ladrão que estava na cruz, um homem marginalizado, estava à margem da sociedade, cometeu vários crimes durante seu período de liberdade, estava ali na cruz agora, e Jesus olhou para o ladrão e disse assim: ainda hoje tu vai estar comigo no paraíso. O poder do Evangelho perpassa até barreiras que a sociedade cria. Fulano de tal é prefeito, fulano de tal é governador, fulano de tal é deputado, fulano de tal tem um cargo, uma posição na sociedade. O Evangelho não, ele não para com essas barreiras. A Bíblia diz que homens importantes aceitaram Jesus, homens ricos, homens que tinham cargo no Império Romano, centuriões, se renderam ao Evangelho. E aqui, neste momento da lição, eu quero dizer algo de Deus para a tua vida. Vai ter sim visita de Deus na tua casa com o propósito de salvar. Talvez tu esteja assistindo essa pré-aula, já tenha desistido da conversão de alguém da tua família. Olha, meu filho não aceita Jesus, meu marido já está orando 10 anos para ele se converter, ele nunca se converteu. Olha, minha tia, minha mãe, meu pai, olha, eles não deixam a religião que eles nasceram, que eles dizem que é a religião dos pais dele. Olha, não tem jeito, Jesus está dizendo aqui através dessa pré-aula, tem jeito sim. Eu vou entrar com providência de salvação na tua casa. Vou salvar as pessoas que tu menos espera. Vou quebrar coração endurecido. A palavra do Senhor é martelo que esmiuça a penha. Tem gente que acha: mas fulano de tal não dá, o coração é fechado para o Evangelho. A Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito. É uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do Espírito. Então o Evangelho é poder sim, é poder de Deus para mudar coração endurecido por conta da cultura, para mudar coração endurecido por conta do pecado. Glória seja dada ao nome de Jesus. E também aqui, comentando os outros subtópicos aqui da nossa lição, o 2 e o 3 do tópico 3, podemos dizer que, veja que o raciocínio aqui ele vai seguindo um fluxo. Onde o Evangelho chegava, ele gerava transformação na vida das pessoas. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E o Evangelho promovia uma fé contracultural. E nós temos aqui diversos exemplos bíblicos para afirmar isso. O primeiro deles foi aquilo justamente que ocorreu na igreja de Éfeso. Atos capítulo 19, versículo de número 19. Éfeso era uma cidade extremamente devota à bruxaria, ao ocultismo. E a Bíblia vai nos dizer que as pessoas dessa cidade romperam com as artes mágicas. Elas estavam pegando os livros de bruxaria e estavam jogando em um certo lugar na cidade, ao ponto que fez montão, e estavam queimando os livros de artes mágicas. Com isso eles estavam dizendo: não vamos viver mais na cultura das trevas. Nós agora queremos viver a cultura do céu. Olha, não queremos mais estar sujeitos aqui a esses pensamentos demoníacos. Não, nós não vamos viver mais assim.
nós agora queremos viver os princípios que são de lá. Éfeso experimentou um grande avivamento. A Bíblia vai nos dizer também acerca da igreja que estava na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade enferma moralmente, era uma cidade doente, era uma cidade doente no aspecto da moralidade. Eram pessoas extremamente imorais. E a Bíblia vai dizer que nessa cidade extremamente imoral tinha uma igreja que estava experimentando a santificação posicional, porque quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, Paulo está falando sobre os santos que estão na cidade de Corinto, uma santificação posicional. E essa igreja que estava nesse contexto de imoralidade, estava experimentando uma santificação progressiva. Eles estavam crescendo em santidade, estavam deixando as práticas mundanas para trás, estavam se aproximando de Deus através da prática do Evangelho, operando a salvação. E, meus irmãos, também temos o exemplo dos irmãos de Tessalônica, que foi justamente aqui o nosso texto áureo. Eles romperam com a idolatria, eles romperam com o paganismo. E na história, indo para exemplos que não tem na Bíblia, na história tivemos grandes avivamentos, como o avivamento do país de Gales, o avivamento da Rua Azusa, em que os bares, os cinemas, os prostíbulos fecharam. E esses avivamentos geraram uma mudança, não só na história daquelas cidades, como também na história daquele país. Todo avivamento começa na cruz, com a pregação das boas novas de Deus. O Evangelho ele é maior do que a cultura. A proposta da nossa lição é justamente essa. Só o Evangelho muda a cultura. Não são palavras de persuasão, não são palavras de sabedoria, não é retórica humana, não é uma boa homilética, mas sim o Evangelho de Deus, que é poder para salvar aquele que está no lamaçal do pecado. O Evangelho de Deus é a mão do Senhor em ação, que busca o homem que está perdido, o tira de um estado de miserabilidade e o coloca em santidade através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos, queremos concluir a nossa lição, finalizando aqui, trazendo algumas verdades práticas com relação ao crente e o seu relacionamento com a cultura. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A primeira verdade que queremos sublinhar aqui, quero que você anote, ela é muito importante, é que o crente, ele não é guiado pela cultura. O crente não é guiado pela cultura, mas sim guiado pela palavra de Deus. O versículo bíblico para isso está no Salmo 119 e o verso 105, que diz assim: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus pés. Não é a cultura, é a tua palavra. E ele diz assim: é luz que ilumina o meu caminho. A luz que ilumina o nosso caminho, que dá a direção para onde nós vamos, não é a cultura, não são os conceitos mundanos, mas é a poderosa palavra de Deus. Em segundo lugar, nós devemos fundamentar o nosso comportamento, o nosso proceder diário, inspirado aonde? Na cultura? Não. Inspirado na palavra de Deus. E não, repito, em hábitos quaisquer de culturas humanas. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda, Antigo e Novo Testamento, é inspirada por Deus. Os 66 livros, todos são inspirados. E útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar em justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito. Quer ser perfeito? Observe os princípios da palavra de Deus. Quer ter habilidades na obra de Deus? Quer ser habilitado para a obra de Deus? Honre os princípios que estão aqui. Princípios que estão na palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. E por último, o servo de Deus, o crente, ele deve levar a cultura do céu a todos os lugares da terra. Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Onde um servo de Deus chega com as boas novas do Evangelho, se ele está sujeito a Cristo e está em obediência ao imperativo da igreja, a grande comissão, vai haver sim mudança. Perceba que quando Filipe, um diácono, um homem apenas, chegou em Samaria, promoveu uma mudança radical naquela cidade, de sorte que nem os apóstolos acreditaram. Então assim, rapaz, está tendo um grande avivamento em Samaria.
Oxente, em Samaria, Samaria rejeitou ouvir as palavras de Jesus. Quem é que está pregando lá? Rapaz, diz que é um diácono. Um diácono está lá? Tá. Quem é esse diácono? É Filipe. Eu não estou acreditando. Vamos lá. Aí foi Pedro e João. Quando chegaram lá, glória seja dada ao nome de Jesus, viram os samaritanos dando glória a Deus. Viram os samaritanos totalmente mudados. O Evangelho tem esse poder. O Evangelho transpõe as barreiras que o pecado levanta. O Evangelho é maior do que a cultura. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E é interessante que aqueles que levam a mensagem do Evangelho, geralmente, não quer dizer que são só pessoas sábias, pessoas estudadas, pessoas que têm faculdade, pessoas que sabem ler. Não estou fazendo apologia à ignorância, mas a minha Bíblia me diz que até aquele que é pequenininho, até aquele que aos olhos da sociedade é considerado como um nada, quando ele tem a mensagem do Evangelho que abre a boca, a espada do Espírito começa a cortar os corações. E corta coração de quem é entendido, corta coração de quem não é entendido, quebra coração de quem é endurecido. Mas olha só, um diácono, olha, é uma pessoa que não sabe nem ler, mas quando ele fala, o verbo de Deus está presente naquilo que ele diz. Jesus, que é a luz que ilumina todo homem, João capítulo 1, versículo de número 9, começa a iluminar o pensamento, a vida e os corações daqueles que estão em trevas. Então fala e não te cala, porque formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho. Tu tem na tua mão uma palavra, uma arma, que não é uma arma que mata, como a arma do bandido, a arma do ladrão, mas é uma arma que dá vida, é uma arma que levanta, é uma arma que ressuscita aquele que está morto espiritualmente. E esta arma é certeira. A Bíblia vai nos dizer que quando a palavra é lançada, ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. E a árvore que é braba, olha o poder da palavra. Isaías diz, a árvore que é braba, que é espinheiro, é transformada em uma árvore que dá fruto. Esse é o efeito da palavra de Deus. Repito e finalizo, só o Evangelho muda a cultura humana. Se você chegou até aqui, quero lhe agradecer, e deixar aqui um versículo bíblico para você que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e sempre constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, o vosso empenho não é vão no Senhor. Deus abençoe a todos e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus para você.